Boa noite a todos. Alguns acham que estão vendo meu rosto pela primeira vez, mas eu afirmo que não é a primeira vez, porque nós somos todos conhecidos velhos de outras reencarnações, né? A Liliana pediu para a gente falar um pouquinho sobre a introdução do Livro dos Espíritos, só não frisou que seriam 40 páginas. Então a gente vai tentar falar um pouquinho, né, resumidamente, sobre as coisas mais importantes que a gente notou ali. É lógico que é recomendado que cada um leia na sua casa, né? É uma plateia heterogênea, tem algumas poucas pessoas que não têm muito contato com a doutrina, a maioria já tem, né? Mas a gente sempre precisa tentar falar um pouco de uma forma assim, mais simplificada, né? E alguns conceitos gerais por conta daqueles irmãozinhos que estão começando a ter contato com a doutrina, né? Então, precisaria só um pouquinho, tá, gente? Porque a falha técnica que houve, mas não tem problema não, que a gente dá um jeito, né? Então, esse livro aqui, né, o nosso famoso Livro dos Espíritos, primeiro, com licença, agradecer a Meimei e aos espíritos que permitiram que nós chegássemos até aqui, né? Esse livro aqui, né, é um dos livros básicos da doutrina espírita, né? Que tem vários, o que é o Espiritismo, a história do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese, Céu, Inferno e Obras Póstumas, né? Sendo que os três principais são o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho, né? E nós vamos falar hoje a introduçãozinha do Livro dos Espíritos, que é para os irmãos poderem recapitular, aqueles que já leram, já conhecem, aqueles que não conhecem, né? Se interessarem um pouquinho. A gente não vai ficar lendo o tempo todo, não. Vai tentar falar de uma forma assim, mais informal, para não ficar uma coisa muito entediosa, né? Então, a gente começa com a seguinte observação, né? Retirado do próprio livro, né? Na época de Kardec, né? Era muito forte a presença do materialismo, né? E o que é o materialismo? Nós vulgarmente chamamos de materialismo o apego às coisas materiais. Só que a verdadeira conotação não é essa. O materialismo é o oposto ao espiritualismo. O materialista, ele não crê na vida espiritual, ao contrário do espiritualista e do espírita, que é um dos espiritualistas, né? Então, a doutrina espírita, né, tem por princípio as relações do nosso mundo material com o mundo dos seres invisíveis, né? Os espíritos, no caso. Deixa eu virar aqui, que isso aqui eu vou falar depois, né? Segundo o materialismo, que é a concepção desses nossos irmãos que não creem na vida espiritual, né? A alma é o princípio vital da vida material. E quando a gente morre, né, que não existe morte, cessa tudo. Segundo nossos irmãos materialistas, não há mais nada além da morte, né? Estamos vivos na carne, morremos, acabou tudo. Essa é a concepção materialista, né? Ainda tem uma outra concepção sobre alma, que diz que a alma é o princípio da inteligência, um agente universal, do qual cada ser absorve uma certa porção, e haveria no universo uma só alma, né, que se fragmentaria no que somos nós, e que ao morrermos, nossa centelha retornaria para essa única alma, o que nos destituiria de individualidade, né? Então, nessa concepção, nós seríamos todos um, né? E não teríamos nossa individualidade. Mas a concepção do espiritismo, né, é que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria. A alma existe com ou sem a matéria, né? E que conserva a sua individualidade após a morte. Se assim não fosse, os espíritos não se comunicariam com a gente pelas mensagens psicofônicas ou psicográficas se identificando, né? A alma, então, na concepção do espiritismo, é a causa e não o efeito. E o espírito é a alma no estado livre. Então, os irmãozinhos que brincam, que tem clarividência, que falam assim, eu acho que eu vi uma alma penada. É impossível eles terem visto a alma penada, porque a alma é o espírito encarnado. Então, eles podem ter visto até um espírito penado, mas uma alma penada não. Vamos brincar um pouquinho, né? Só para descontrair eu, porque eu tô meio nervosa aqui. Né? Tá bom. Então, e aí ele continua dizendo
que o princípio vital, né, é o princípio vital da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o ser humano. O princípio vital é uma propriedade da matéria e reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Entre as espécies orgânicas inteligentes e com pensamento, há uma dotada também do senso moral especial, superior às outras, que é a espécie humana. Há controvérsias, né? Porque o ser humano ainda continua matando o ser humano, matando as outras espécies, né? Então, nesse parágrafozinho aqui, nessa parte que aborda o capítulo, ele diz que existe o princípio vital, que é a energia que habita em todos nós, que ela vem do fluido cósmico universal, que é esse éter que envolve tudo que existe no universo, né? E todos os seres criados são compostos basicamente a partir desse fluido cósmico universal, com a combinação dos mesmos elementos primordiais, né? E o espírito, que nós chamamos de espírito, né, energia que vive, inteligente, ele, segundo a explicação espírita, habitaria primeiramente no reino mineral, né? Depois esse espírito, né, habitaria no reino vegetal, continuando a sua evolução, passaria pelo reino animal, dos diversos animais, né? E aí, adentrando ao nosso reino hominal, ele adquiriria a inteligência que a gente chama de humana, né? Que tem a noção de certo ou errado, né? Diferentemente do animal, que tem um instinto. O ser humano, quando começa a encarnar na condição hominal, ele primeiro reencarna na forma primitiva dos indígenas, para depois ir tendo suas experiências, né, e evoluindo. A doutrina espírita conta com adeptos e opositores. Aqui nós nos dirigimos, supomos, né, que aos simpatizantes, que eu creio que quem não seja simpatizante não esteja aqui, né? Pode até ter algum cético, tudo, para ver o que é isso aí, doutrina espírita, espírito, isso existe ou não existe, né? E temos aqui uma plateia mais ou menos grande de encarnados e uma plateia gigantesca de desencarnados. Quem tem a percepção, quem fecha seus olhinhos e pode ver, né? E a gente procura seguir um roteiro, mas de vez em quando a espiritualidade nos mostra uma determinada coisa que é necessária ao nosso entendimento. Às vezes não é ao entendimento dos encarnados, mas dos irmãos desencarnados que são levados em todas as palestras espíritas e não espíritas também, para eles terem como se fosse uma aulinha, né? Um esclarecimento, irmãozinhos que ainda precisam ouvir a voz material, diferente de outros que podem ouvir os outros espíritos. Então, a maioria dos irmãos que são trazidos às casas espíritas são os nossos irmãos, né, que estão onde nós daqui a um tempo também estaremos, precisam ainda ouvir a voz material, tá? Então, o Livro dos Espíritos diz que o Espiritismo teve muitos opositores no seu início, no seu princípio, lá quando Kardec, né, começou a estudar a doutrina espírita, né, começou a assistir reuniões mediúnicas, né, com médiuns, com mesas girantes, que nós vamos falar agora, né. Ele próprio atestava o lugar, olhava se tinha fio, se tinha armação, truque, né? Então começaram a ver aquelas reuniões mediúnicas e ele participando com o espírito científico da coisa, não olhando pela fé, pelos fenômenos, mas com o espírito científico para tentar compreender, né, o que estava se passando ali, né? Então houve várias reuniões na França onde foram montadas as revistas espíritas que posteriormente deram origem ao que hoje a gente chama o Livro dos Espíritos, que está ali, né? Por que será que a casa decidiu fazer, né? Lógico que intuído pela espiritualidade, né? Uma palestra sobre o Livro dos Espíritos, né? Porque é um dos livros da doutrina que mais responde a nossas indagações filosóficas. Da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, né? Então Kardec
compilou no Livro dos Espíritos perguntas e respostas sobre essas nossas dúvidas, que não são poucas, né? Então, retornando aqui, lá no iniciozinho da criação do Espiritismo, né, existiam... Peraí. Nas reuniões aqui a gente tem, né, uma imagenzinha de uma reunião mediúnica, tá? Depois eu vou passar de mão em mão, né? Onde essas pessoas, esses indivíduos, né, que tinham uma faculdade especial, que não é nada de especial, porque todos nós temos, em graus diferentes, porque vamos evoluindo também ao longo das reencarnações, né? Reuniam-se várias pessoas, né? E eles utilizavam a princípio o que a gente chamava de as mesas girantes. Eram fenômenos de efeito físico, né? Onde os espíritos, utilizando o ectoplasma dos médios de efeito físicos presentes, faziam barulhos na mesa, né, nos pés da mesa, na cadeira. Essa era a primeira forma de comunicação dos espíritos conosco, né? Hoje em dia, ainda existe em muito poucos lugares, né? Eu já pude presenciar uma mesazinha dessa, que é uma mesa circular, com 3 pés, aonde os médiuns tocam, 2 ou 3 médiuns tocam, né? Lógico que é um ambiente apropriado, com pouca luminosidade, os médiuns não podem comer carne, tem que ter uma disciplina assim rígida, né? E nesse momento, os médiuns tocam aquela mesa e essa mesa começa a flutuar. Não é mágica, não é mentira, realmente acontece. Devido ao quê? Ao ectoplasma que os espíritos tiram dos médiuns. Para que serve isso? Só para eu acreditar que tem espírito ali? Não. Porque esse tipo de prática é um certo desenvolvimento para os médiuns que vão trabalhar com cura, com ectoplasmia. Então não é brincadeira, não é para satisfazer a curiosidade de ninguém, né? Graças a Deus, pouquíssimas casas trabalham com isso, porque o foco principal do espiritismo não é o fenômeno, né? É a nossa reforma moral, mas ainda existem, né? Eu achei interessante comentar isso aqui. Então tá, as mesas girantes, né, que eu falei, e nessas reuniões que aconteciam movimentos bruscos, desordenados da mesa, da cadeira, às vezes movimentos violentos, né? Tinha as características de, quando os espíritos presentes, eles eram simpatizantes, eu estou falando dos desencarnados, né? Aos médiuns, eles faziam movimentos amenos, dóceis, pancadas leves. Agora, quando algum irmãozinho desencarnado não simpatizava com algum dos presentes, eles chegavam a jogar a cadeira lá na parede, né? Tipo uma espécie de malcriação, né? Para assustar, para chocar, para demonstrar força ou poder ou capacidade de controlar alguma coisa, né? Então, deixa eu ver se eu já botei aqui na outra. Vamos trocar. Depois pode passar depois não, se vocês quiserem ver, tá? Essa aqui é uma cestinha, tá vendo? Uma cestinha como era usada antigamente, com lápis amarrado na ponta, né? E o papel, onde o médium tocava, botava o dedinho, dava o seu contato, né? Pode passar também, passando, né? Para que os espíritos escrevessem, né? Escrevessem números, letras, palavras, depois frases, né? Foi uma coisa crescente, paulatina, né? Tá bom. Então, o que acontecia? Nessas comunicações, né, os espíritos davam respostas inteligentes, né, sobre aquilo ali. Número de pancadas significavam letras, né? Uma pancada era o A, 2 era o B, 3 pancadas era o C. Então, eles criaram um código, uma espécie de código de comunicação conosco, né, com os encarnados, né? Mostramos a cestinha, né, que está passando aí, né? E essas cestinhas também formavam frases. Se você colocasse assim, o alfabeto, né, na mesa fixo, cada letrinha fixada. A cestinha podia ir em cada uma daquelas letrinhas, né, e formar frases. Né? Na América, França e outros locais, em 10 de junho de 1853, um espírito evocado numa dessas reuniões, ele pediu, abre aspas, vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel e põe os teus dedos sobre a borda. O espírito pediu isso, né? A cesta ou prancha só se movimenta com a influência de certas pessoas. Essas certas pessoas são
aqueles médiuns que eu falei, de efeitos físicos, né? Há médiuns de todas as idades, ambos os sexos e vários graus de intelectualidade. Uma faculdade que se desenvolve pelo exercício dentro das casas espíritas. Ou seja, foi observado que não haviam pessoas especiais, nem faixa etária, nem opção sexual, nada. A mediunidade pode se manifestar em qualquer pessoa e não é criação do espiritismo. Desde que o mundo é mundo, nós somos médiuns. Por quê? Porque nós não somos um corpo que estamos com espírito. Nós somos verdadeiramente um espírito que estamos temporariamente habitando o corpo. Eu desencarnando, deixando essa carcaça aqui, né? Vou voltar para o plano espiritual, depois vou pegar um carro novo, né? Assim, pegar um corpinho melhor, sem tanta doença, sem rinite, né? Sem problema de coluna, né, doutor Silvio? A gente vai pedir um corpinho um pouquinho melhor, de acordo com nosso merecimento, com o que a gente precisa depurar, né? Vamos ver onde é que eu estou aqui. Então, essa daqui é uma prancheta onde várias pessoas colocam a mãozinha, tá vendo? Pode passando também. Não esqueça de passar para lá, tá? Para as pessoas poderem ver, né? Então. E aí, o que a gente achou importante? Eu achei melhor deixar isso para depois, porque podia não dar tempo, né? Me foi intuído o seguinte, para explicar como é subdividido o Livro dos Espíritos, né? A gente sabe que o Espiritismo começou assim, dessa forma, com as pancadas, com as cestinhas, com as mesas girantes. Depois foi tomando vulto, porque várias pessoas foram pessoas da intelectualidade, da sociedade, cientistas, pessoas sérias, foram se interessando, começaram a estudar. Kardec começou a organizar essas revistas espíritas, depois deu origem ao Livro dos Espíritos. Ele distribuiu no mundo inteiro, em vários médios diferentes, várias perguntas. Depois teve o trabalho, a didática de compilar todas essas perguntas, agrupar as respostas semelhantes e formar o que nós chamamos hoje de Livro dos Espíritos, que é a pergunta do ser humano e a resposta que os Espíritos nos dão sobre ela, né? Esse Livro dos Espíritos aqui. Então, esse Livro dos Espíritos, né, ele se divide dessa forma aí que a gente colocou, né? Aliás, Kardec colocou, né? Tem a introdução e os prolegômenos, né? Prolegômenos são aquelas anotações pequenininhas que tem com as letrinhas miúdas, que normalmente ninguém gosta de ler, né? Mas que é importante porque dá explicações importantes, então é importante a gente ler, né? Tem a parte primeira, que fala sobre Deus, elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. A parte segunda, que fala do mundo dos espíritos, encarnação dos espíritos, desencarnação, pluralidade das existências, vida dos espíritos, reencarnação, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Então, quem nunca estudou o Livro dos Espíritos, se inscreva rapidinho, porque é um livro que dá vontade de você saber tudo que está ali. E é muito chato ler em casa sozinho, gente. O legal, o barato é você ler com um grupo de pessoas, porque aí vocês vão debater, né? Uma dúvida de um é dúvida de 10, de 20. Então, em grupo é muito mais legal de você estudar, né? Ainda mais quando todo mundo pode falar, que isso daqui, infelizmente, é uma palestra, né? É uma narração expositiva. A gente não pode bater bola, mas é muito bom quando a gente está estudando em grupo, né? Isso é o primeiro contato para algumas pessoas, para motivá-las a fazer o curso do Livro dos Espíritos, onde todas as vossas dúvidas, 90%, serão sanadas. Isso aí não pode, né? Porque senão seria tirar o véu todo, né? Do nosso esquecimento, né? E a terceira parte do Livro dos Espíritos, que eu estava comentando aqui, né? Que é a minha preferida, fala das coisas mais difíceis da gente realizar, né? Que são as leis do espírito. A gente tem as leis da matéria, né? Que rege a sociedade, e as leis espirituais, que Jesus muito bem ilustrou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro maravilhoso também, deveria ser de cabeceira de todos nós, né? E essa terceira parte, ela cita, ela explica, fala sobre as leis morais, lei material, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade,
lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e lei de perfeição moral. Tá? Isso aqui é a divisão do Livro dos Espíritos, que novamente eu recomendo que todos comprem ou peguem emprestado, né? Ninguém vai dormir agora, porque a gente não tem nenhum show para fazer, né? Mas o assunto é interessante. Então, a parte da leitura está quase terminando, né? Só falta aqui citar algumas pequenas coisas, por exemplo, como a gente leu lá no início, né? Quando a pessoa, o ser, todos nós somos médiuns, todos nós temos alguma faculdade mediúnica. Uns têm a psicofonia, que é a dita incorporação, onde o espírito usa o aparelho fonador do médium para falar. Outros têm a psicografia, que é a escrita, né? Tem a psicopictografia, que é o desenho, a pintura mediúnica, que é muito bacana. A Liliana faz, né? Já assistiu algumas vezes, né? Tem a mediunidade de efeitos físicos, né? Nela tem a psicocinese, que é a capacidade de mover objetos, ou de doar ectoplasma para curas, né? Para curas, que tem irmãozinhos nossos que têm enfermidades, e aí buscam um tratamento médico e esgotam todas as possibilidades, né? E aí não conseguindo, né? Não precisa esperar tanto, né? Vão procurar na casa espírita cura. Tem casas que trabalham com maca, né? Com os médiuns dando passe. Normalmente são médiuns que trabalham com médicos espirituais, não necessariamente, né? Mas a gente estudando um pouquinho da doutrina espírita, a gente passa a compreender que os espíritos curam até sem os médiuns, né? Vai depender de quê? Da fé de cada um, né? Da predisposição de cada um a modificar os hábitos que levaram àquela enfermidade. Normalmente são sentimentos equivocados, raiva, ódio, inveja, preguiça, né? Desconfiança, né? Esses sentimentos causam enfermidade, né? E que se dão primeiramente na parte emocional, no corpo emocional, né? Alguns podem estar no perispírito e depois eles vão se externar no corpo material, mas muitas enfermidades nós criamos com o nosso pensamento. Algumas nós trazemos no nosso perispírito para poder nos depurarmos, porque nós infringimos as leis naturais em outras vidas. Então a gente pede, eu quero vir com um probleminha na perna porque eu andava muito, fazia muita besteira. Estou brincando, mas é um exemplo sim, só para ilustrar, né? Mas muitas enfermidades a gente adquire pela nossa má alimentação e pelos nossos maus pensamentos, né? Se a gente conseguisse orar e vigiar, orar, pedir força do alto e vigiar nossos próprios pensamentos, não é a vida do outro nem do vizinho, não, né? A gente se tornaria seres mais saudáveis, né? Menos propensos à enfermidade. É claro que a gente não pode prescindir da questão da boa alimentação, do exercício físico, né? Do convívio com a natureza. A gente está vendo muito jovem aqui presente, né? Eu adoro tecnologia, adoro, amo mesmo. Mas a gente não pode ficar só em função do computador, do celular e do laptop. Todos nós precisamos, por causa daquele fluido cósmico universal que a gente falou antes, do contato com a atmosfera, com as plantinhas, com o mar, com toda a natureza. Porque é da natureza que vem a maior parte da energia vital que a gente necessita. Então, se a gente se trancar num quarto, 4 paredes, ficar só em volta desses eletrônicos, né? Recebendo essa energia, até o celular libera uma energia que é nociva, que nem o micro-ondas. Então, tudo é questão de dose, né? Da gente utilizar esses recursos de acordo com a nossa necessidade, mas não se tornar um escravo daquele instrumento ali, né? Porque é complicado. Aí a gente vê aí nas casas que trabalham com cura espiritual, os irmãos, a gente tem clarividência, né? Detectando problema de saúde, principalmente neurológico, né? Criado por excesso dessas energias nocivas que os eletroeletrônicos têm. A gente não para pensar nisso, né? Mas é fato, vocês podem botar no Google lá e pesquisar energia quântica, vocês vão ver do que eu estou falando, né? Não é para assustar ninguém, não. É só para divertir mesmo, né? Então, a gente está numa hora boa ali, graças a Deus, né? Então, vamos comentar uma coisinha aqui, né? Que é sobre
a introdução também, está dentro do Livro dos Espíritos, mas é uma dúvida que ela acontece muito nas aulas de evangelização, até em com médiuns que estão trabalhando também, né? Sobre a categoria, a escala dos espíritos. Por isso que eu botei essa colinha aqui, né? Aí a gente fica pensando assim, será que eu sou espírito evoluído? Será que eu sou espírito atrasado? Quem será que me acompanha, né? Quem serão os irmãozinhos que me acompanham, né? O Espiritismo fala de algumas leizinhas naturais, que é da reencarnação, que é o espírito novamente nascer, a lei de sintonia, né? Que é o que eu penso é que vai determinar o que acontece comigo. Se eu penso no bem, procuro fazer as minhas obrigações, né, do dia a dia em paz, em harmonia, sem permitir que os pensamentos nocivos entrem na minha mente, sem eu assistir muito noticiário, né? Porque senão a gente fica bitolado naquela violência, né? Eu vou ter naturalmente a companhia dos irmãos desencarnados que são simpáticos àquilo ali. Se a gente sair daqui de meio para ir para casa, daqui a pouco, quando terminar a palestra, né? Aí você está andando na rua, aí você vê numa calçada uma orquestra clássica tocando música ali, e vê na outra calçada lá uma música, um estilo de música que você não suporta. Você vai passar por qual calçada? Normalmente pelaquela que você gosta, né? Assim acontece com os espíritos, né? Os espíritos estão aqui presentes, tirando aqueles que foram trazidos para poder ter uma orientaçãozinha, eles estão afim aos assuntos que a gente está falando. Cada um de vocês, inclusive eu, trouxe alguns irmãozinhos que estavam presentes na nossa casa, no nosso trabalho ou em algumas colônias, para poder estar junto com a gente aqui. Por quê? Eles não só estão ouvindo a nossa voz material, né? E como nossos mentores, propriamente estão intuindo o que é necessário ser falado, como eles também estão sendo tratados, né? Outros irmãos estão trabalhando muito na parte espiritual, a gente não está vendo nada disso, né? Mas isso está acontecendo, né? Conforme a gente vai estudando o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, tudo isso, a gente vai tendo esse entendimento. Aí a pessoa que está sentada na cadeira fala assim, essa mulher está falando cada coisa, eu acho que não é bem assim não. Será que tem mesmo um espírito sentado aqui na cadeira do meu lado? Aí tu bota a mão para ver se tem alguma coisa, né? Então, mas eu tô brincando, gente, tá? Eu sei que a maioria aqui já tem contato com a doutrina espírita, né? A gente veio aqui com o objetivo de falar sobre o Livro dos Espíritos, que é um livro muito importante mesmo, né? Vou botar o nosso querido aqui na frente de novo, cadê ele? Este aqui no dia, aqui 18 de abril, né? Fez aniversário, tá? Então, voltando aqui para onde enrolar, que tá enrolando muito, né? Vamos citar aqui a escala espírita. O que que é isso? Isso é como seria a classificação para nós, né? Que estamos na Terra e temos esse nível de entendimento. Isso é uma coisa muito mais complexa, né? Os espíritos evoluídos já têm outra visão disso, é muito diferente, né? Então, nós que aqui estamos, e a maioria dos irmãos desencarnados, pertencemos a essa ordem aqui de espíritos, tá? Que são chamados os espíritos imperfeitos, né? Nós estamos em processo de lapidação, de aprendizagem, de depuração, reparação dos erros pretéritos, né? E nessa classe, não é para ninguém se sentir isso aqui não, tá? Mas nessa classe estão presentes espíritos impuros, eu estou indo de baixo para cima, tá? Espíritos levianos, espírito pseudo-sábios, que faz de conta que sabe tudo, dá uma mensagem, diz que é fulano e é ciclano, né? Espíritos neutros, que não fazem nem o bem nem o mal, vão na onda de quem eles acharem que devem ir, né? Espíritos batedores, que foram muitos daqueles que trabalharam nas mesas girantes, né? E nós, né? Eu não vou classificar ninguém aqui, porque a gente mesmo nem se conhece direito, né? A gente próprio que dirá classificar o outro. Eu sei que nós estamos dentro dessa terceira ordem aqui, tá? Que é dos espíritos imperfeitos. E todos os espíritos são criados, livro dos espíritos, tá? Simples e ignorantes. Daquela forma que eu falei, atravessando os reinos e encarnando no reino nominal, para a partir das suas experiências de vida, né? Irem evoluindo, né? No espiritismo não existe a palavra pecado, né? Existe a palavra desconhecimento das leis naturais. Então, conforme a gente vai reencarnando, a gente pode errar mais ou acertar mais, segundo o nosso livre-arbítrio.
E o que a gente erra, depois a gente vai aprender a acertar em outra vida, né? Por isso, a gente prepara o nosso plano reencarnatório, como se fosse uma escola. Ah, eu preciso me lapidar na paciência, no estudo da matemática, ou na convivência social. Aí a espiritualidade programa, né, junto conosco, a forma disso acontecer, né? O nosso convívio com os irmãos, com os espíritos, com os quais nós tínhamos problema, que precisamos nos acertar pelos laços consanguíneos, ou na religião, ou na vizinhança, né? Que família é uma coisa muito boa, mas às vezes é difícil pra caramba, né? E é ali, naquele cadinho de purificação, que a gente vai aprender a amar aquele espírito que a gente já fez o mal para ele, né? A gente costuma falar assim, eu tô cheio de obsessores. A gente acha que o obsessor é um irmãozinho mau, né? Perverso, né? Que nós somos anjinhos de asas e tudo. Não é bem assim, né? Se existe aquele irmãozinho, entre aspas, obsessor, ele está nos acompanhando porque nós lhes fizemos algum mal, né? Então, nós precisamos reparar esse mal. Como que acontece a modificação da vibratória dos nossos companheiros espirituais? A partir do momento que esses nossos irmãos, nós temos nosso anjo da guarda, nosso mentor, amigos espirituais e esses, entre aspas, inimigos espirituais, né? Como que a gente pode mudar isso, né? A gente modificando o nosso pensamento e nossas atitudes, né? Frequentando uma casa religiosa, não vou nem dizer espiritismo, uma casa religiosa, porque existem vários caminhos para o espírito evoluir, né? Então, buscando lapidar o pensamento, vigiar mesmo, se vigiar mesmo. Eu estou com raiva do fulano, estou xingando mentalmente aqui, não, peraí, eu não posso fazer isso, eu sou espírita, eu vou atrair o que para mim? Espíritos afins daquilo ali? Não, não quero isso para mim. Então a gente vai se educando, né? E aí a gente vai ganhando a simpatia dos espíritos mais evoluídos que vão se aproximando de nós e nos auxiliando. Então a gente não pode culpar ninguém, porque nós somos os criadores da nossa realidade. A gente não pode reclamar do irmão, do pai, da mãe. Eu estou sofrendo isso porque o fulano fez aquilo. Se a gente olhar com olhos de espírito, que a gente já viveu em outras vidas, que a gente plantou no passado, que a gente está vivendo agora, a gente não vai ter raiva, a gente não vai ter ressentimento. É difícil pra caramba, né? Mas o fato é esse. A gente cria a nossa realidade. Se porventura não está sendo suficiente uma crença religiosa para eu melhorar o meu pensamento, deixar de sentir raiva, deixar de sentir inveja, deixar de sentir mágoa, então eu tenho que ter humildade e procurar, além do tratamento espiritual, um tratamento profissional. Para isso existem os psicólogos, os terapeutas, os médicos, né? Porque a tendência é aquele probleminha piorar. Então, se eu detectar que tem alguma coisa que não está legal comigo e eu quero ter saúde, então eu tenho que mais aqui procurar uma melhora, um tratamento, um auxílio profissional. E as casas espíritas fazem o que a gente chama de atendimento fraterno, onde os irmãozinhos, muitas das vezes que estão orientando as pessoas que vão lá, né? Elas verificam que a pessoa precisa, além do tratamento espiritual, além do estudo da doutrina, além de assistir a palestra, precisa também de tratamento médico ou psicológico ou psiquiátrico, né? Então, precisamos começar a nos enxergar como espíritos imortais que somos, né? Porque daqui a 50 anos nós não estaremos mais aqui, nós estaremos do outro lado, né? E depois, se nós merecermos, retornar para esse planeta um pouquinho melhor, já de regeneração, sem prova nem expiação, né? Aí a gente volta, não é assim? Aí a gente estava aqui na terceira ordem, né? Subindo mais um pouquinho, a gente vem para a segunda ordem. Isso é uma explicação didática de Kardec, tá? Nessa segunda ordem, nós temos a classe dos bons espíritos ou espíritos superiores, né? Aí tem a segunda classe, que são espíritos de ciência, saber e bondade. A terceira classe, espíritos de sabedoria. A quarta classe, espíritos sábios. A quinta classe, espíritos benévolos, que têm maior condição moral do intelectual. Nos espíritos sábios é o contrário, né? Nesta segunda ordem,
estão os nossos guias espirituais, os espíritos que nos auxiliam no trabalho mediúnico, nos trabalhos mediúnicos, né? E aqui na primeira classe, né? Então a gente está aqui embaixo, a gente é criado simples e ignorante. Aí vamos subindo a escadinha, né? Segundo Baltazar, o espírito que trabalha no Leon Denis, nós precisamos de 4 a 6 mil anos de reencarnação na Terra para evoluir. Mais ou menos isso daí. Não é pouca não, né, gente? Não é pouca não. Ainda tem gente que fala assim, eu sou do signo de peixe, então é a minha última reencarnação aqui. Então eu só reencarnaria 12 vezes? Será que é suficiente? Do jeito que a gente é teimoso? Eu acho que não, né? Então, a segunda ordem, aqui nós temos os espíritos imperfeitos, aqui nós temos os espíritos superiores, ou bons espíritos, né? E na primeira ordem, nós temos os espíritos puros, que são serafins, arcanjos e anjos, né? Então, nós somos todos criados simples e ignorantes e todos, invariavelmente, vamos chegar à angelitude. Queiramos ou não, demoremos mais tempo ou menos tempo para isso, né? Então, cabe a cada um de nós saber onde é que o calo dói, né? E tentar evitar aquele problema, não. Tentar lidar com aquilo de uma forma cristã. Acho que a gente pode dizer assim, né? De uma forma cristã. É claro que a gente não consegue evoluir de um dia para o outro, nem em 2 ou 3 anos. Eu que estou aqui falando, eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Sou devedor igual a todo mundo, entendeu? Até mais, porque os palestrantes são pessoas que erraram pela má palavra. Então, eu estou aqui queimando karma, né? Mas, enfim, a gente faz com amor, né? E com boa vontade, né? É outra só rir das besteiras que eu falo. Não liga não, porque evangelizador, às vezes, faz essas brincadeiras mesmo, entendeu? Então, não se preocupe. Então, como estávamos falando, né? Todos nós somos criados espíritos simples e ignorantes, vamos galgando as reencarnações, evoluindo nas experiências que nós escolhemos, que nós planejamos para vivenciar, né? Não existe privilégio, Deus não privilegia ninguém e nem pune ninguém. Nós vivenciamos o que nós escolhemos. Aí vamos perguntar assim, será que eu vou conseguir realizar tudo o que eu planejei lá no plano espiritual? Normalmente não, né? A gente se programou para evoluir em 5 pontos diferentes. Se a gente conseguir 2 ou 3, já está de bom tamanho pra caramba. Se a gente não revidar o mal, já está de bom tamanho. Não quer dizer que a gente pode ficar de braço cruzado, acomodado e não tentar se melhorar, né? Então, as orientações que a gente sempre recebe quando vai receber um passe ou um atendimento fraterno, né? Os irmãos que trabalham com psicofonia ou com escrita, é o seguinte: ore e estude, faça o bem, né? Por isso, eu acho, para mim mesma, apesar dos trocentos livros espíritos que tem, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa cartilha moral. Porque a humanidade já evoluiu muito na esfera intelectual, né? Na inteligência, está engatinhando na parte moral. E a gente sabe que o espírito só alça degraus superiores quando ele desenvolve o lado intelectual e o lado moral, né? E pelo que a gente observa da humanidade, que está num aparente caos, né? É um caos para melhorar, tá? Muitas pessoas falam assim, não tem mais jeito, o planeta Terra não tem jeito, o ser humano não tem jeito, tá tudo piorando, piorando, piorando. Aí vamos voltar lá no passado, na época que os romanos conquistavam as terras, degolavam todo mundo, crucificavam as pessoas, né? Era muito pior. Tá ruim, isso a gente sabe que não tá bom, né? Mas vai depender de quem melhorar? Da Dilma? Não, né? Todos nós somos participantes de tudo que está acontecendo. Então, eu não sei, as pessoas devem observar, às vezes, na internet mesmo, no Facebook, por exemplo, muitas pessoas estão fazendo campanhas mesmo, orientada pela espiritualidade, de pedir aos irmãos que vibrem amor ao planeta, né? Que preservem a natureza. As crianças que estão vindo aí, elas já nascem com isso, não precisa ensinar não, elas ensinam a gente, né? Então isso é uma coisa realmente necessária, porque nosso pensamento que cria a psicosfera do planeta. A psicosfera do planeta está suja por causa dos nossos pensamentos. A nossa casa, as paredes da nossa casa
estão plasmadas com o tipo de pensamento que a gente tem. Então a gente precisa aprender a mudar isso, né? Como a gente vai lá para a escola quando é pequenininho, aí você fala um palavrão, a professora fala, não pode falar palavrão. Os espíritos falam para a gente, não pode pensar coisa errada, não pode pensar no mal, não pode querer revidar. Quebrou o pau com o irmão ali, não responde na hora, não revida. Entra para a conchinha, faz uma oração, deixa para conversar aquilo, eu estou falando para mim mesmo. Deixa para conversar aquilo depois, quando você estiver mais calmo, né? Quando estiver mais equilibrado. Faz uma prece para aquele irmão ali, né? Uma prece é quando a gente pede com as nossas próprias palavras. Uma oração é como é o Pai Nosso, Ave Maria. Tanto faz uma quanto outra, o que tiver no coração da gente, né? Então, deixa eu ver a hora ali, ainda tem uns pouquinhos minutos, né? Desacelerando um pouquinho agora aqui a tagarela, né? Nós estamos assim, muito agradecidos de estar presente aqui mais uma vez, né? Mesmo diante de tantas dificuldades, tá? Eu peço desculpa a vocês pela minha emotividade, porque eu tô sentindo a presença do meu pai aqui, tá? Então eu sei que não se faz isso, é meu amigo que eu tô pagando de chorar numa palestra, mas eu tô grata, amei a todos vocês, né? E tenho certeza que cada um aqui vai para casa hoje com uma esperança muito grande no coração de ser mais tolerante, né, com as pessoas que incomodam, né, de se amar mais, de buscar fazer as coisas que lhe dá prazer, sem precisar prejudicar o outro, né, de procurar se tornar uma pessoa menos apegada, né, materialista, porque aqui ninguém mais é materialista. Todo mundo aqui acredita na vida espiritual, mesmo que não veja. E o bonito, mais bonito que eu acho, né, pessoa ser um médico clarividente que vê os espíritos, não. É você não ver e acreditar, como dizia São Tomé, né? E como ele começou ali no nosso preparo aqui da reunião, ele falou sobre Judas, não foi? Não foi? Então, já está relatado nos livros espíritas, né, que aquele espírito que foi o Judas, que traiu, entre aspas, Jesus, ele fez um papel que foi muito difícil, né? Ele não tinha intenção de trair Jesus, né? Mas ele realizou aquele papel e ele já reencarnou várias vezes. E algumas das vezes que ele reencarnou foi como o nosso querido Tiradentes, né? E depois como Tancredo Neves, que também foi um grande estadista, né? Então vou pedir assim no encerramento, na hora da prece final, que cada um mentalize o seu lar, né? E mentalize principalmente aquelas pessoas com as quais nós temos dificuldade de lidar, para que essa espiritualidade aqui presente possa levar toda essa energia de harmonia, né, e de paz que Meimei traz e que os bons espíritos trazem também, tá? Que Jesus e os bons espíritos ilumine todos vocês e mais uma vez eu peço desculpa pela minha emoção, tá? Graças a Deus.